são atraídas só pela violência. As pessoas são atraídas pela representação delas mesmas. Às vezes a população, não, eu não quero, e claro, é preciso respeitar a dor das pessoas, né? Eu confesso a você que eu já tive meus excessos na vida. O direito da informação que o público tem é total. Nós não temos o direito de piorar ainda mais a situação. A pergunta de $1 milhão é: por que a violência atrai tanto? A superexposição de alguns casos de violência é porque, infelizmente, existem pessoas que querem ver aquilo ali. Tem uma coisa meio mórbida, uma curiosidade mórbida mesmo das pessoas, né? Tem um acidente, tem um assassinato, o povo faz uma roda para ver, tanto ao vivo, quanto no rádio, quanto na televisão. A música de Legião Urbana, acho que é uma Música Urbana 2, que fala muito sobre isso aí, né? Todos querem ver e comentar a novidade. É tão emocionante um acidente de verdade. Acho que o público tem a curiosidade, assim como a matéria em si leva a curiosidade ao público. Aquela questão que a gente aprende de que o local é mais importante, você vai ser atraído àquilo. Eu acho que as pessoas não são atraídas só pela violência. As pessoas são atraídas pela representação delas mesmas. As crianças circulam os corpos fazendo símbolo do time de futebol, aquela coisa toda, porque ela quer se ver na televisão, ela não quer ver o corpo, ela quer ver a câmera. Então é muito importante que a gente perceba que a comunicação é um direito, que a gente perceba que ser representado pelos meios de comunicação é um direito, faz parte de ser humano você ser reconhecido como tal. E se a maneira de eu ser, se a maneira de eu me ver representado é ao redor de um corpo que está sangrando na esquina da minha casa, é assim que eu vou fazer. E é isso que eu vou querer fazer quando crescer. Um corpo está no meio da rua. Às vezes os familiares pedem para que a gente não filme, né? E o trabalho da gente muitas vezes é filmar. Existem coisas que as pessoas não gostariam que fossem exibidas, mas que já chegou a um ponto que não adianta, é como tapar o sol com a peneira. Não é agradável para você mostrar a imagem de corpos, por exemplo, tá entendendo? Mesmo imagem descaracterizada por efeitos eletrônicos, aquele negócio todo. Se existe, o repórter está no local, ele está fazendo uma matéria, existe um corpo ali, eu não tenho que necessariamente mostrar. Existem vários recursos para isso. Muitas vezes, quando você expõe imagens de corpos, seja na televisão, seja nos jornais, você está violando não só o direito daquela pessoa que, mesmo morta, ainda tem uma dignidade a ser preservada, você está expondo as famílias. Geralmente, quando há um crime de repercussão, toda a imprensa vai atrás da família. Quer falar, quer tentar foto, quer aquele imediatismo para mostrar ao leitor da melhor forma possível, embora tenha sido uma tragédia. Esse tipo de abordagem e saber lidar nesse momento com essas pessoas não é uma coisa que você aprende na faculdade, é somente com o tempo que você vai ver. Então, lidar com isso é muito delicado. Na maioria das vezes as pessoas não são receptivas, né, porque está num momento difícil, e a gente tem que pensar como se colocar no lugar daquela pessoa também. Às vezes a população, não, eu não quero, e claro, é preciso respeitar a dor das pessoas, né? Pela experiência que eu tenho, quando chega um parente, por exemplo, chega uma pessoa baleada aqui, quando chega um parente, eu quando me aproximo, enquanto ele está fazendo a ficha do paciente, ou o policial está pegando o paciente, eu estou escutando, pelo tom de voz do parente, eu já sei se vou conseguir uma entrevista ou não. Eu acho que justamente deveria ser ao contrário. A própria família deveria chegar para a imprensa e cobrar que fosse mostrado aquilo. Porque muitas vezes morrem-se inocentes. Pessoas inocentes morrem e a família não quer que a gente mostre. Mas deveria ser mostrado. Por quê? Um inocente morreu. Vamos cobrar do Estado proteção para essas pessoas. E como é que vai fazer isso sem ser imprensa, sem ser o jornalismo policial que faça? A gente sabe que a justiça da gente é falha. E aí? Se isso não for para o ar, na televisão, se isso não for vinculado no rádio, no impresso, como é que a sociedade vai saber que existe esse tipo de gente, a pessoa? No ângulo de um repórter policial, a partir do momento que eu entrevisto
uma pessoa ligada, alguém que praticou um crime, eu estou dando margem para que a polícia tenha uma melhor investigação. A gente está tentando trabalhar a questão da notícia policial, como ela é, mas também tentando cobrar das autoridades competentes, se é assim que a gente pode, né, resumir, que alguma atitude seja tomada naquela matéria que a gente está publicando. Normalmente a polícia chama a imprensa para cobrir a apresentação de suspeitos. Isso é uma ilegalidade. Agora, acho que também tem que se encontrar uma solução para isso, porque a sociedade tem o direito a saber quem está ao lado dela. Não que a sociedade tenha o direito também de usar essa informação para fazer justiça com as próprias mãos, mas de proteger o seu ente querido, seu familiar. Eu preciso saber como é que funciona a violência para que eu não seja a próxima vítima. Adianta muito pouco você mostrar uma imagem de um cara que está na delegacia, que foi preso, acusado, suspeito de ter cometido um crime, e dizer que aquilo ali vai reduzir aquele crime, que aquilo ali é uma informação relevante para a sociedade. Aquilo ali é muito pouco. A gente contribui mais discutindo, qualificando a notícia do que expondo simplesmente a notícia. Eu acho que basicamente a gente procurar a linha do respeito. Respeitar as pessoas como a gente gosta de ser respeitado também. A mídia impressa, ela surgiu, claro, depois do rádio, e o jornalismo impresso policial, ele também tem muitas décadas, já é bem antigo. Aqui em Pernambuco, lá nos primórdios, o mais conhecido era o jornal O Diário da Noite, que fazia parte do sistema, na época, Jornal do Comércio, e era o chamado, se dizia muito, espremer ou sai sangue. Eu acho também que a gente pode contar uma história através dos olhares. A gente, como repórter, pode chegar, observar o clima ali, né, escuta o que está se falando. Não precisa você ficar com um caderno ou com um microfone na boca da pessoa. Ah, morreu de quê? Levou quantos tiros? Como foi o acidente? Qual foi a parte do corpo? Isso aí é detalhe que não vai acrescentar muita coisa para a matéria. A nossa opção no Jornal do Comércio é tentar buscar além do imediato. É tentar mostrar que o que acontece muitas das vezes nessa área de segurança é consequência de descasos históricos que a gente tem aqui. Em relação à abordagem das matérias, pelo menos publicada no Diário de Pernambuco, a gente é orientado pela direção do jornal e pelos editores do caderno a ter um olhar diferenciado em relação à cobertura. Na linha editorial do Diário de Pernambuco, até no jornal Aqui PE, que é o jornal popular do grupo da gente, é determinado pelos diários associados pela empresa que a gente não use imagens de violência. Nas matérias que a gente faz no dia a dia, cada dia é um aprendizado novo, né? A gente vai aprendendo, nunca a gente sabe de tudo. Cada circunstância é de um jeito, cada matéria que a gente faz, nós somos recebidos de uma maneira. E sobre a questão do que vai ser matéria na rua, o que vai ser trazido para ser matéria ou não, aquela é o seguinte: a maioria das coisas que as fontes passam para a gente, seja ela policial, seja ela de companheiros de trabalho na rua, a gente faz, assim, pelo menos tenta fazer o que der. Depois que o Diário da Noite foi extinto, até com a crise do sistema Jornal do Comércio, veio a Folha de Pernambuco, não esta que está aí, uma outra, que tinha um jornalismo com foco popular, mas sem ser policialesco e sem ser um jornalismo que, por assim dizer, espremeu sai sangue. Era um jornalismo focado em atender os anseios da comunidade e mostrou que era possível fazer um jornalismo desse tipo sem apelar para o policialesco. Então, buscar esse tipo de informação, confrontar as pessoas e o poder público com um constrangimento de que somente quando a violência bate na nossa porta que isso nos interessa, isso também faz parte do nosso trabalho. Por exemplo, a gente vai fazer uma matéria, uma morte que aconteceu na periferia do Recife. A gente não vai lá fazer a morte pela morte. A gente vai tentar procurar uma história, tirar uma história dali ou avançar com a investigação policial. Muitas vezes as matérias da gente, a gente traz no outro dia as coisas que vão servir para a polícia investigar aquele caso. É uma área muito objetiva, é uma área onde você precisa confiar desconfiando,
é uma área onde você entende que o que uma fonte passa para você não é uma matéria, mas é um começo de uma matéria. Que a gente tenta fazer mais uma cobertura de uma visão mais ampla, uma cobertura propositiva, uma cobertura que aponte saídas para um grande problema social em Pernambuco, que é a violência. O dia a dia da gente é muito corrido, por quê? No Ronda Geral, em particular, a gente tem 2 horas de programa. É um programa grande, com uma equipe reduzida para o tamanho do programa, então a gente tem que se desdobrar. A gente tem que saber trabalhar com isso para não satisfazer simplesmente voyeur de violência, porque boa parte da sociedade é voyeur de violência. E a gente aqui, pelo menos aqui no Plantão 90, a gente não quer fazer um programa para satisfazer voyeur de violência. Aqui na Globo a gente não faz jornalismo policial. A gente costuma dizer que a gente faz cobertura, faz matéria, faz VT de segurança pública. E por quê? Porque dizer que a gente faz jornalismo policial seria dizer que a gente tem uma cobertura diária de tudo que acontece na polícia e a gente não tem isso. O maior desafio é você ter a consciência de como reportar. O que é que eu devo fazer? Eu devo fazer sensacionalismo com aquele crime ou eu devo pegar aquele episódio e transformar numa lição para a sociedade, num exemplo? Eu acho que a gente está num processo perigoso de tornar o jornalismo policial um incentivo ao crime. É uma linha muito tênue. É abordar assuntos que a gente sabe que podem estar machucando pessoas, mas que a gente tem que falar também, tanto na rua, quando muitas vezes a gente até dava a notícia da morte a um parente, tu tinha que abordar um parente que tinha acabado de perder uma pessoa, era aquele momento que você não queria estar ali importunando, mas era o trabalho da gente, a gente tinha que abordar. E mesmo apresentando o programa, a gente fala de assuntos que a gente sabe que se a família estiver assistindo, vai ser doloroso para eles, mas a gente tem que abordar. A gente dá assuntos específicos que são incluídos e escolhidos de acordo com alguns critérios que a gente tem. Critério de repercussão, se foi um caso que na época teve repercussão, um assassinato, uma coisa que provocou comoção na época, que causou revolta na sociedade, um absurdo muito grande, que causou enorme indignação. Então, cada dia requer uma análise. A gente tem a equipe da madrugada que faz toda uma pré-triagem, né? Eles pegam os casos que aconteceram na madrugada e trazem pra gente. Esses casos, geralmente, todos vão pro programa. Toda atividade policial que a gente tem no programa, que a gente consegue capturar, a gente coloca no ar. Agora, dentro daquelas ocorrências policiais, a gente filtra muita coisa. A gente filtra agressões verbais, a gente filtra incentivos à violência, a gente tenta filtrar. A programação da maioria das televisões de Pernambuco são focadas principalmente nas cabeças de rede e tem algumas lacunas, alguns espaços em que a gente pode ver programação local. E uma parte significativa dessa programação é o chamado jornalismo policial ou jornalismo policialesco. É uma produção bastante intensa, eles produzem uma quantidade de material muito grande. Um programa desse chega a ter 15, 20 matérias num programa de 1 hora, então são programas que produzem uma quantidade de informação muito grande. Então ele perde muito em conteúdo, ele perde muito em contextualização, ele é uma coisa muito imediata, uma coisa muito rápida. Não é só o cara que foi pego com a droga ali, era traficante, não, aquele cara tem uma família, aquele cara tem uma história, ele é vítima também de uma sociedade. E muitas vezes a gente não vê isso nas matérias, por quê? Porque o repórter da madrugada, coitado, ele faz 8 matérias por noite. Ele tem que estar em vários lugares ao mesmo tempo. Isso eu sinto falta. Esse investimento em jornalismo, da qualidade do jornalismo, de que forma? Nós temos a responsabilidade de informar, nós temos a responsabilidade de educar, de construir uma sociedade diferente, não só de jogar coisa no ar. Então esse ritmo corrido compromete muito. A gente não quer decidir o que a gente acha que é mais importante para o povo. O povo sabe o que é de interesse, dele. Na área de rádio, eu acho que esse programa já teve muito mais amplitude, muito mais retorno do que tem hoje. Nós sabemos que o rádio é imediatismo. E esse imediatismo, jamais, evidentemente, a televisão, o jornal, vai trazer problemas para o rádio. Todo mundo sabe que o rádio é primeiro, mas nem por isso o pessoal do jornal nem da televisão impede de dar informação para a gente. Porque não
não adianta. Porque se a gente não pegar de uma forma, a gente pega de outra. O bom mesmo é a união da gente, porque o Ibope de cada um depende do trabalho de cada um. É um desafio, tá certo? Há uma necessidade hoje em dia de se fazer um trabalho sério, criterioso, tudo, porque é uma matéria bastante delicada. Polícia, muito delicada hoje em dia. Eu confesso a você que eu já tive meus excessos na vida, aquele negócio todo. Hoje eu já estou um velho, amadurecido pelo tempo, tudo. Já fiz bastante, durante muito tempo, jornalismo policial. Não somente na rádio, como na televisão. É como se fosse uma ficha, fosse fazer um cadastro. A gente começa com o nome da pessoa, a profissão primeiro, o nome, a idade, o endereço e tudo mais. O ouvinte já se acostumou com isso, já sabe que... Então eles ficam bem atentos à próxima notícia, porque eu vou começar com o nome de uma pessoa. Também por conta de ser produzido com muita pressa, de ser focado num ângulo muito específico, de ter como fonte principal a autoridade policial, de não ter uma contextualização, é evidente que em alguns momentos, tanto programas de televisão quanto veículos impressos, como rádio, acabam cometendo deslizes, que podem ser interpretados como violações de direitos humanos. Hoje em dia, com a internet, com você tendo um celular de qualidade, você tem câmeras boas, muito material é produzido pelo próprio povo, pela própria população. Já recebi vídeo aqui de gente sendo decapitada, já recebi vídeo de gente sendo espancada. Eu vou contribuir em que mostrando aquilo? E eu posso falar isso com um pouco mais de propriedade, porque sou eu que faço a triagem desses vídeos. Na hora que o profissional coloca a mão no material e coloca ele no ar, ele é parte do processo. E como parte do processo, ele pode ser sim questionado. Não só ele, como as empresas. Quando eu coloco um vídeo que foi pescado na internet, que eu tenho autorização para usar no meu programa, eu preciso responder pelo aquilo que está lá. Então, quando você coloca uma execução, quando você coloca uma briga em que pessoas estão lá se expondo ao ridículo, quando você coloca um vídeo que foi feito sem o consentimento da pessoa que foi filmada, que de repente está passando por uma situação vexatória, a empresa que colocou aquele programa, aquele vídeo no ar, precisa se responsabilizar por isso. Então esses vídeos, ataque de pitbull, que mostra o cara esfacelado, esse tipo de coisa, eu acho que você vai prender a atenção, vai. Aí o seu número de Ibope vai crescer, vai. E aí? Eu fiz o quê? Nada. Não fiz nada. Eu só fiz mostrar uma coisa grotesca e incentivar as pessoas a procurarem essas coisas grotescas para fazer. O sujeito que a polícia diz que ele é suspeito, tá? Ele tem todo o direito de não aparecer na imagem. Ele tem todo o direito. Eu é que não posso obrigá-lo a mostrar o rosto dele. Eu não posso obrigá-lo. Se ele não quer gravar a entrevista, também ele tem todo o direito de não querer gravar. Porque eu posso ser responsabilizado, tá certo, por infringir não somente a questão ética, mas acima de tudo os direitos constitucionais que ele tem, essas coisas todas, né? Mesmo que o cara seja pego em flagrante, acabou de cometer um crime, a polícia pegou, flagrante, certo? Levou para a delegacia, ele continua sendo suspeito. Nunca, eu, por exemplo, particularmente, deixo de colocar uma fala do acusado, porque eu não quero. Toda vez que eu não coloco é porque ele não quis falar comigo. Mas se ele quiser, eu coloco as duas partes, a parte da polícia e a parte dele, e aí sim, a matéria está feita de uma forma imparcial, mostrando os dois lados, e se o cara é acusado ou não, só a justiça vai dizer. Então o caminho é esse, é a cobrança que o jornalista policial faz em cima da própria polícia, em cima do próprio governo, do poder público, para combater aquela tal criminalidade. Então isso tem que ser mostrado. Então o bem que faz para a sociedade é muito grande, poucos se percebem disso. Claro, existe uma separação de classe para isso, existe um recorte de raça para isso. A linha de trabalho é a da exposição da pessoa pobre, a da exposição do que não tem condições de encarar. A gente já fez uma tese aqui mostrando que nós viramos as costas para a violência quando essa violência atinge uma certa camada da sociedade. Você vê que as pessoas que são criminalizadas antecipadamente são normalmente pessoas negras, pessoas pobres, pessoas que moram na periferia. Se uma menina de 15 anos da classe média é assassinada, uma menina do mesmo jeito, de 15 anos da periferia, sendo negra, sendo pobre, a maneira com que um e outro
assassinado é tratado por todos os veículos de mídia, diz bem quem é que vem sendo violado sistematicamente. A gente tem hoje crimes em sequência, banalização da violência, de todos os lados, tanto da sociedade como da imprensa, que faz parte disso. Isso são coisas que fazem parte de um grande mecanismo, e cada peça, cada engrenagem dessa tem a ver conosco também. A gente está vivendo agora pouco mais de 25 anos de imprensa livre no Brasil, de fim de ditadura, então a gente ainda está, nós da imprensa ainda estamos nos adaptando a essa liberdade, né? Então, dosar isso, fazer jornalismo de maneira responsável, isso é coisa que faz parte de uma caminhada. Acho que deveria haver uma sensibilidade maior daquelas pessoas que fazem o jornalismo para perceber que as verdades são muitas, não é só a verdade da violência. O direito da informação que o público tem é total. Nós não temos o direito de piorar ainda mais a situação. Nós temos o dever de nos conscientizarmos de que nós somos a arma para eles terem a informação. A gente tem uma arma muito grande na mão, a gente tem a mídia do nosso lado, a gente tem o microfone, a gente tem a caneta, a gente tem o gravador. A nossa arma é essa, então a gente tem que fazer do jornalismo uma ajuda para o povo. Lógico que a imprensa tem a liberdade de informar e o direito de informar, mas lógico que as pessoas envolvidas naqueles contextos também têm seus direitos. É um desafio fazer jornalismo com esses direitos todos. Fazer jornalismo não é fácil. Eu comecei fazendo reportagem de polícia por acaso. Era aquela velha história, faltou alguém, então se falta alguém, só tem tu, então vai tu mesmo. Dessa forma. Não tive uma vida acadêmica, não frequentei bancos universitários. De repente eu fui observar Paulo Dias fazendo o programa. Paulo olhou para mim, viu que era um menino que estudava aquela coisa toda e perguntou se eu toparia participar com ele desse flash. Eu disse que sim. A primeira oportunidade, já como profissional no jornalismo, foi trabalhar com a ronda policial aqui na Folha. E foi na madrugada que eu comecei a ser repórter policial e aprendi muito. Foi a grande escola para mim, foi a madrugada, porque você aprende a lidar com situações que só a polícia faz. Eu comecei a trabalhar com matéria de polícia, de segurança, em 97, quando eu entrei no Jornal do Comércio como estagiário. Você tem que ir logo de cara naqueles princípios básicos, né? De ouvir os dois lados, de desconfiar do que a fonte está dizendo. Então, isso é bem objetivo. Foi por acaso, realmente não foi uma coisa que eu escolhi mesmo não. E na minha cabeça eu ia começar fazendo jornalismo policial no rádio e depois ia passar para outra área. Só que eu estava enganado, isso já faz aí bem mais que 10 anos. Bom, eu me formei em jornalismo pela Católica, terminei em 2002. A partir daí eu fui procurar emprego num jornal, que era o que eu queria fazer. Eu queria trabalhar em jornalismo impresso. Eu ficava no plantão de meia-noite até 6 da manhã. E a primeira página do Jornal do Comércio ficava esperando por mim.